Não poderia estar aqui sem renovar minha oração em favor do meu amigo, meu irmão, meu colega de fé, o Bispo Weber. Rogamos todo dia pela sua restauração. As melhoras são pequenas a cada dia, mas nós sabemos que em Deus nada é impossível. E, portanto, pedimos o impossível, que em Deus nada o é. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês crerão. Nosso Deus e Pai, Rei dos reis, Pai das luzes, Criador dos céus e da terra, eterno eu sou. Ao abrir a Tua palavra, ao nos colocarmos neste lugar para recebermos a ministração da mesma, o fazemos não para ouvir uma troca de ideias, um discurso bem feito. O fazemos, Senhor, para ouvir a Tua voz no nosso íntimo. Sermos tocados por Ti, sermos renovados por Ti, sermos instruídos por Ti, sermos edificados, consolados, corrigidos, até repreendidos. Pois a Tua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Essa palavra viva e eficaz, que não cai sobre nós sem voltar, tendo criado um renovo em nós, assim como a chuva que cai do céu, não volta sem deixar a terra fecunda. Que a Tua palavra caia sobre nossos corações pelo poder do Espírito Santo, derrubando barreiras,
consolando corações partidos, encorajando o que está desanimado, desalentado, iluminando o que procura sabedoria. Pai amado, opera em nós a tua perfeita vontade, fazendo com que esta palavra caia sobre nossos corações, ferindo-as assim como a semente fere a terra, gerando em nós um conhecimento que não apenas nos informa, mas que nos aquebranta e que nos aproxima de Ti. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele visitou a cidade de Corinto, onde, surpreendentemente, não foi maltratado como na maioria das cidades que ele visitou. Em algumas ele foi escorraçado, em outros lugares ele foi açoitado, apedrejado. A cidade se levantou, mas em Corinto ele não só fez amizade do casal Áquila e Priscila, que depois se tornaram muito úteis na obra de Deus, como ele ficou 1 ano e meio. E é mencionado isso especificamente no livro de Atos, enquanto sua permanência em outras cidades não foi. Então, foi notável que ele gastou tempo plantando esta nova igreja. 1 ano e meio, parece pouco, mas naquela época em que ele visitava cidade após cidade, era uma estadia considerável. E com certeza ele trabalhou muito para plantar uma igreja forte. Mas quando abrimos as cartas de 1º e 2º Coríntios, descobrimos que esta igreja foi uma das que mais deu trabalho a ele. Uma igreja que não demorou muito, entrou em crise com o seu próprio fundador, rejeitando suas orientações, até questionando o seu apostolado. Não porque ela nasceu assim, mas porque veio pessoas, apareceram pessoas, vieram pessoas, semeando uma série de falsidades a respeito do Evangelho. Era também uma cidade orgulhosa e, por consequência, uma igreja orgulhosa. Uma igreja com ricos e pobres, e os ricos desrespeitavam os pobres, ao ponto de sentarem para tomar a ceia, mas antes, alguns se empanturravam com seus manjares ricos, enquanto outros passavam fome na frente deles. Uma igreja insensível. Uma igreja também fascinada com o mover do Espírito Santo e com dons espirituais, ao ponto de Paulo ter que dizer: olhe, o que é essencial é que pelo Espírito nós confessamos Cristo, não o fato de que falamos em línguas ou profetizamos, embora essas coisas sejam importantes. Mas ele disse, tudo em ordem, tudo com decência. Era uma igreja meio fora de controle, uma igreja cheia de vontades, uma igreja cheia de orgulho e uma igreja em crise com seu fundador. Mas uma das coisas que foi semeado nessa igreja, e talvez uma das mais graves, foi o questionamento em torno da pregação fundamental do Evangelho. É uma coisa ter que acertar o respeito mútuo, é uma coisa a condução do culto em ordem da essência. Eram bem pentecostais, então nós pentecostais tendemos a nos exceder aqui e ali, mas ninguém se perde por causa disto.
Mas alguém semeou a ideia de que os mortos não ressuscitam, questionando até a própria ressurreição de Cristo. E este não é um assunto qualquer. Paulo disse: esta é a nossa mensagem. Cristo veio, Cristo nasceu, andou entre nós, Ele morreu e no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele disse: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. E ele volta a lembrar que é um fato: Cristo ressuscitou. Cefas, ou Pedro, foi o primeiro, segundo ele, pelo menos na sua lista, não necessariamente o primeiro, mas ele apareceu a Pedro, apareceu aos 12, depois a 500 pessoas de uma vez, e a seu irmão Tiago, que se tornou o bispo da igreja em Jerusalém. E finalmente, Paulo disse: e também a mim. Cristo apareceu para ele enquanto ele ainda era inimigo da fé, inimigo de Cristo. Então, testemunha após testemunha, autenticou o relato de que, de fato, Jesus ressuscitou. Ele disse: isso não pode. Nós temos aqui testemunhas que estão vivas. No momento em que ele escreveu essa carta, ainda havia muitos que estavam vivos, que podiam dizer sim, podiam ir perguntar: você viu? Vimos. Ele morreu e ressuscitou. Ele disse: isto não deve ser questionado, porque temos testemunhas oculares, centenas de testemunhas oculares do fato de que Jesus ressuscitou. E então ele levanta o problema em versículo 12. Mantenha a sua Bíblia aberta. Ele diz: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Vamos parar um instante. Veja só. Tudo que fazemos, a igreja, a reunião, os cultos, a pregação, evangelismo, nada disto faz sentido sem esse fato de que Cristo ressuscitou. E ele diz: como é que alguns de vocês, ou seja, ele está falando para a igreja, havia pessoas na igreja, ou seja, conduzindo a igreja, andando com a igreja, em comunhão com a igreja, mas que colocaram em xeque o fato de que Cristo ressuscitou. Ele disse: se ele não ressuscitou, nada do que a gente faz sentido. Nada. É vã. É vazia. Pasmem, há igrejas hoje no mundo que não pregam a ressurreição de Cristo. Falam que Ele ressuscitou nos nossos corações, figurativamente, não está vivo, mas a sua memória está viva. Não é nesse sentido, não. Ele foi visto, andando, falando, comendo pão, comendo peixe com eles. Ele disse: toque na minha mão, Tomé, vem tocar na minha mão, toque aqui do meu lado, veja, sou eu. Paulo disse: é fundamental, é vital que entendamos como isto é crítico para todo o Evangelho. Toda a nossa pregação depende deste fato. Além disto, continuando agora em versículo 15, além disso somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam.
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Não só nós nos reunimos em vão, pregamos em vão, como os que na fé morreram estão perdidos. Tira todo o sentido da fé cristã, todo o sentido da igreja. E ele afirma de novo, versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou seja, sendo o primeiro de muitos outros que vão ressuscitar no último dia. De fato, ele ressuscitou. Ou seja, nós temos aqui um fato histórico, reafirmado, comprovado por testemunhas, reafirmada a importância da nossa fé nesse fato, mas ele também diz, mas como consequência disto, muitos outros também irão ressuscitar, pois ele é o primeiro, ele é as primícias, ele é o primeiro de muitos que irão ressuscitar. E aí ele continua. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele está agora esmiuçando o que ele acabou de dizer. Você está vendo? Então, primeiro Cristo e depois nós. Nós vamos ressuscitar também. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui, obviamente, é uma grande discussão, não vamos tirar tempo para falar sobre isso, mas ele fala algo aqui que é um motivo de consternação de muitas pessoas, em versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Grande controvérsia, grande polêmica. Que quer dizer isto? Há quem se reporta à prática dos mormons, que batizam por pessoas que já estão mortos, ou de alguma forma o poder do batismo se aplica a pessoas que já se passaram, mas a explicação mais simples desta passagem é que todos nós estamos mortos nos nossos pecados e nós somos batizados e unidos a Cristo. Bom, vamos ler Romanos 6, versículo 4 e ver o que diz aqui. O próprio Paulo diz, Romanos 6, versículo 4 diz: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Ou seja, fomos unidos na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Ou seja,
Nós não apenas pregamos Cristo, nos unimos a Ele pelas águas do batismo, mediante a fé que nós temos em Cristo, nós entramos nas águas e em testemunho público somos unidos à sua morte e somos unidos à sua ressurreição. Então ele disse, nem o batismo faz sentido sem a ressurreição. Senão estamos sendo apenas batizados pelos mortos. Nós estamos apenas reafirmando a nossa morte. É simples. Paulo usa uma frase difícil de entender, mas quando a gente olha bem, né, a regra de fé, entendemos que batismo não se aplica mais a ninguém, somente àquele que desce nas águas, é unido a Cristo pela fé. Então, se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isto, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, para que sofrer pela causa de Cristo? Ele está indo além. Pregação não faz sentido se não houver ressurreição. Batismo não faz sentido se não houver ressurreição. E sofrimento pela causa de Cristo também não faz sentido se não houver ressurreição. E aqui ele para e diz, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso faz parte do seu argumento. Gente, cuidado com quem despreza a ressurreição. Cuidado com os más companhias. Havia dentro da igreja más companhias. Pessoas que semeavam mentira. Pessoas que semeavam heresia. Pessoas que questionavam os pilares da fé cristã. Ele disse, cuidado. Ele está afirmando o seu argumento e depois dizendo, cuidado com essa gente. Porque estas más companhias, e em toda a igreja, e se essa igreja não for exceção à regra, existem más companhias. Não estou apontando o dedo porque eu não conheço os irmãos, então, mas há pessoas que semeiam contendas, divisão, doutrina falsa. Essas são más companhias e corrompem. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Veja só, a bronca é com pessoas que estão na igreja. Ele está corrigindo a igreja. Está chamando a atenção à igreja. Está chamando a igreja de volta à fé. Uma vez recebida, assim como eu recebi, eu também vos entreguei. A fé que eu recebi, o que eu aprendi, estou entregando. E ele diz, cuidado, cuidado. Vamos falar sobre a dinâmica da ressurreição, não, mas vamos logo para o versículo 50, continuando neste capítulo. Ele diz, com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Nós hoje somos pessoas nascidas que receberam o depósito, como se fosse o sinal do Espírito Santo. Quando se compra algo, você dá um sinal para garantir, é seu. Nós recebemos o depósito, nós recebemos o sinal do Espírito Santo. Mas um dia, nós não viveremos mais como vivemos hoje. Cansados, tristes, tentados pelo pecado. Você tem o Espírito de Deus no seu coração, mas você ainda é acometido
por este corpo perecível. Nós queremos ser mais santos do que somos. Alguém aqui se junta a mim em expressar essa frustração? Eu queria ser uma pessoa melhor do que eu sou. Você se desaponta, você fica frustrado. A verdade é que nesta vida lutamos ainda contra o que há dentro de nós. E é isto que nos separa de Deus. É isto que nos separa da plena manifestação da glória de Deus. Isaías, quando ele viu o Senhor no templo, ele caiu como morto, ficou desesperado. Por quê? Quem não quer ver a glória de Deus? Quem não quer contemplar o Senhor? Como seria um enlevo, como seria uma coisa maravilhosa ver Deus. Ele viu a glória de Deus e ficou desesperado. Por quê? Porque eu disse, eu sou um homem de lábios impuros. O nosso pecado ainda impossibilita que recebamos a plenitude do que Deus tem para nos dar. Um dia nós seremos transformados. Um dia sim, nós seremos sem pecado. E ele diz, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, quando eu ressuscitar, eu não serei mais como eu sou. Eu serei incorruptível, incapaz de pecar, incapaz de mentir, incapaz de violência, incapaz, eu serei incorruptível. Hoje eu sou corruptível. A minha carne está morrendo a cada dia. A idade pesa, as dificuldades desse mundo pesam. Um dia não haverá mais esse peso. Porque é necessário que este corpo corruptível seja revista de incorruptibilidade e o corpo mortal seja revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que esperança que nós temos. Hoje não podemos receber o peso da glória da presença de Deus. Por misericórdia, Ele se revela a nós de maneira muito sutil. Ele fala de maneira velada, para não nos destruir. Seria como olhar para o sol, a olhos nus. Se você olhar um pouquinho, já dói. Se você olhar muito, você perde a vista, pode ficar cego. Por quê? Seus olhos não são capazes, não são fortes o bastante para contemplar o sol. Nós não somos incorruptíveis, então o nosso pecado, perante a glória de Deus, pode nos destruir. Mas Ele tem preparado para nós algo que o nosso próprio corpo não é capaz de receber, que a nossa própria alma é incapaz de receber. Ele nos transformará num corpo renovado, num corpo espiritual. Ele nos fará capazes de receber toda a plenitude da nossa herança em Cristo. Um dia nós vamos contemplar a glória de Deus e em vez de cairmos como pessoas mortas e ficarmos desesperados, nós iremos levantar as nossas mãos, contemplá-lo face a face e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E que alegria será.
Não somos capazes ainda. Seremos quando Ele voltar. Mas Ele diz algo porque nós temos tanto o fato histórico como a promessa do que há por vir. E mediante essa promessa, Ele conclui: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. A ressurreição do nosso Senhor, a mensagem da Páscoa, não fala apenas da sua vitória pessoal. Se fosse isso, seria admirável. Mas Jesus disse: eu vim, eu tenho o poder de dar a minha vida e de tomá-la de volta. Ele veio com esse propósito. Ele já tinha falado para os seus discípulos. Ele falou de maneira clara, ele falou de maneira velada: destrui esse templo, em 3 dias eu reergo, reerguê-lo. E todo mundo ficou: que bobagem, como assim? Olha o templo, o que é isso? Ele está falando de si, do seu corpo. Eu mesmo tenho poder para entregá-lo, porque ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Veio o autor da vida, andou entre nós, tomou nossa frágil humanidade, pisou o solo que nós andamos. Este Senhor veio e poucos viram a sua glória. No barco, ele comandou a tempestade que se aquietou assim e todos ficaram apavorados. Quem é esse? Multiplicou pães, peixes, andou sobre as águas, comandou os espíritos que foram expulsos. Os discípulos viram. Os 3 mais próximos subiram com ele e de repente viram Jesus transfigurado na sua glória. Eles perderam o chão. Pedro ficou assim: vamos construir 3 tabernáculos. E João disse, ele não sabia nem o que estava falando, porque perante a glória de Deus nós perdemos o chão. Mas um dia, de pé, com a multidão dos redimidos, cantaremos, lúcidos, felizes, plenos, nós celebraremos a vitória do nosso Senhor. Não ficaremos constrangidos ou apavorados ou confusos. Nossa carne hoje fica perante a glória de Deus. Nós não temos defesa, porque o pecado não pode conviver com a glória. Então, ele vai revestir esse corpo corruptível com um corpo incorruptível. Minha esperança. Esta é minha esperança. Minha esperança não é sentar numa nuvem tocando uma harpa. Plém. Oi, Pedro. Plém. Oi, Tiago. Plém. Não. Ele tem para nós coisas inimagináveis. E eu digo mais. Muitos ficam assim: como será o céu? Como será a eternidade? Como será novos céus e nova terra? E a Bíblia não explica. Sabe por quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou na nossa imaginação o que Deus tem preparado. Nós não temos sequer capacidade de entender o que Ele tem para nós. Essa mente limitada, esse corpo limitado, esse corpo corruptível, esse corpo que está morrendo dia a dia, com cada ano que passa. Essa mente que se confunde, esse coração que me trai. Eu não tenho capacidade
de ver a excelência e a glória eterna que Deus tem preparado para os que Ele ama e os que são chamados segundo o seu propósito. Não temos capacidade. Então a Bíblia não explica, não adianta. Mas nós temos essa esperança. E portanto, cada oração, cada mão estendida, cada momento de louvor não é em vão. Nós já nos engajamos em muitas empreitadas em vão. Em vão. Qualquer fé depositada num plano político é em vão. Em vão. Qualquer fé depositada num ser humano, este aí vai ser o marido perfeito. Não vai. Esta vai ser a esposa perfeita. Não vai. A nossa vida vai ser maravilhosa. Ninguém garante. Eu recebi há 2 semanas, há 10 dias atrás, os laudos dos meus exames. Eu fiz uma cirurgia, depois de linfoma que foi curado, graças a Deus. Tive melanoma de pele e tiveram que cortar um pedaço grande do meu ombro e tirar linfonodos para descobrir se melanoma tinha. E todo mundo dizia, já deu certo. Pode ter certeza, você está bem. E eu disse, desculpe, eu só creio em cheques compensados. Muitos não sabem o que é um cheque compensado. Quem sabe já tem uma certa idade, né? Quantos se lembram do cheque compensado? Alguém ainda se lembra do cheque compensado? Tá bom. Hoje com Pix, pessoas sabem que Pix. Mas eu digo, você pega aquele cheque e diz, olha, cheque bonzinho, olha que cheque. Eu só acredito em cheque quando bater na conta. Então disseram, vai dar certo. Quando chega 4 biópsias. Porque, como o médico disse, melanoma é mais complicadinho para curar do que linfoma. E aí eu cheguei, recebi os laudos, nem abri. Também porque eu não sei ler essas coisas. Aí o médico pegou os laudos. 5 páginas. E me deixou lá, fritando na frente dele. Assim, fazendo caras e bocas. Até que finalmente ele olhou para mim e disse, parabéns, você está limpo, está curado. Não tem mais vestígio nenhum de câncer no meu corpo, graças a Deus. Mas quando as pessoas diziam, pode crer, eu digo, olha, eu creio em Deus, mas eu não creio em Deus para esta vida. O que Paulo disse? Ele disse, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se eu creio em Deus apenas para uma cura, então, infeliz sou. Se eu creio em Deus apenas para uma promoção, uma casa própria, sou infeliz. Não. A nossa fé é no Cristo ressuscitado. Por quê? Porque Ele ressuscitou, eu vou ressuscitar um dia. Esta é a importância da Páscoa.
A Páscoa não é só, ele ressuscitou, acabou. Não, Paulo diz, porque ele ressuscitou, nós vamos ser revestidos de incorruptibilidade. E então, nós poderemos dizer, eu tenho que abrir porque senão não vou lembrar. Nós poderemos dizer, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Eu não tenho que temer a morte eterna. A morte nesta vida é certa. Todos nós, se Cristo demorar em voltar, todos nós um dia fecharemos os olhos e vamos morrer para este mundo. Esta é uma certeza que eu tenho. Embora meu impulso, meu instinto, criado por Deus, é de querer sobreviver. Lutamos, fazemos exercício, tentamos nos alimentar direito, para que não morramos antes da hora. Atravessamos a rua olhando nas duas direções, obviamente. Nós temos este instinto criado por Deus para preservar a nossa vida. Mas esta vida não é a razão da minha fé. A minha fé não está na preservação deste corpo corruptível. Eu tenho certeza que esse corpo vai definhar e morrer. A minha esperança é no corpo incorruptível, ressuscitado em Cristo Jesus. Isto é o que dá razão e sentido e esperança para tudo que eu faço. Paulo disse, eu tenho sofrido perseguição, açoites. Ele enumera isso mais na segunda carta aos Coríntios. Ele fala sobre os naufrágios, açoites com varas, apedrejado, deixado como morto. Tudo isso, que sentido tem isso? O sentido é que um dia este corpo será transformado como num piscar de olhos, porque nós o veremos face a face, e então com ele viveremos sem dor, sem medo, sem cansaço, sem perigo, sem tentação, sem pecado, sem essas mazelas que nos acometem diariamente, sem essas coisas que nos cercam. Um dia nós estaremos com Ele na glória, e então não teremos mais o que dizer senão: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Páscoa, a mensagem da Páscoa é a razão da nossa esperança. Celebramos Natal? Sim. Ele veio, um milagre, um mistério. Celebramos a paixão de Cristo anteontem. Cristo morreu na sexta de manhã. O sábado judaico começa às 6 da tarde. Então, ele morreu na sexta de manhã, ele permaneceu no túmulo de sexta para sábado, que já é o segundo dia, e de sábado para domingo, domingo de manhã, que já é o terceiro dia após a sua crucificação. Cristo então voltou, tendo retomado a sua vida. E este mesmo poder que ressuscitou Cristo opera em nós. Este mesmo poder que ressuscitou Cristo opera em nós e vai nos santificando, vai nos chamando de volta, vai nos levantando, vai nos perdoando, vai nos restaurando e vai nos renovando na nossa jornada. Mas não é a história por completo. A história só vai se completar quando Ele voltar. E então a festa começa. Então a festa vai começar. As nossas lágrimas, o nosso desânimo, as nossas dores,
podem nos ser uma fonte de grande tentação de dizer: desista. Não vale a pena tudo isto. Que sentido tem esta vida? Paulo disse: é por causa da ressurreição que não devemos desistir, nem nos cansar em fazer o bem. Tenha ânimo no Senhor. Respira fundo. Viva mais um dia pela fé. Ore, sofra. Volte para aquele lugar onde você trabalha, onde ninguém te entende, ninguém te aceita. Respire fundo e saiba que um dia tudo isso acabará, então começará uma eternidade gloriosa.